Estou enterrado na Rua da Glória. Lembre de mim se passar por aqui. Sou fato oculto da tua história, mas veja, ainda estou aqui. Mas veja, São Paulo meu, esse não é mais um outro adeus. Dias e dias se foram, sei, Pauliceia desvairada me acordou. Na voz dos meus, desfilo esse lamento, pranto de outros tempos, quando a corda se rompeu, lembrança de tempos inglórios que um dia se quis esquecer, história de negros despertos que um dia ainda hão de rever. Não caia na velha armadilha, fazer poesia pra luz da cidade. Se lembre, pagaram com sangue pra ter liberdade. Lembre que estou enterrado na Rua da Glória. Lembre de mim se passar por aqui. Sou fato oculto da tua história, mas veja, ainda estou aqui. Sou chaga no esquecimento, ferida que teima a sangrar. Ninguém silencia o lamento, a vela não vai se apagar. Não caia na velha armadilha, cantar melodia pra cor da cidade. Se lembre, pagaram com sangue pra ter liberdade. Lembre que estou enterrado na Rua da Glória. Lembre de mim se passar por aqui. Sou fato oculto da tua história, mas veja, ainda estou aqui. Estou enterrado na Rua da Glória. Lembre de mim se passar por aqui. Sou fato oculto da tua história, mas veja, ainda estou aqui. 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 São Paulo meu. Existe uma narrativa na paisagem urbana aqui da região central de São Paulo que diz respeito ao processo de criminalização e punição daquelas pessoas que contrariavam o regime escravista e o sistema colonial. No caso aqui do bairro da Liberdade, essa narrativa se inicia na atual Praça João Mendes, onde era o Largo São Gonçalo, e endereço da Casa da Câmara e Cadeia e também do Pelourinho. Essa narrativa se conclui aqui com o Cemitério dos Aflitos, onde eram sepultadas as pessoas criminalizadas, entre essas pessoas aquelas que eram executadas no antigo Largo da Forca, atual Praça Liberdade Japão. Olá a todos e todas, meu nome é Alexandre Kishimoto, eu sou antropólogo e documentarista. Atualmente eu faço doutorado em Planejamento e Gestão do Território na UFBC. Minha pesquisa é sobre territórios negros na cidade de São Paulo,
na virada do século XIX para o XX, na época atual. O bairro da Liberdade, por toda a sua história, é foco da minha investigação. Assim, eu me aproximei do coletivo que vem lutando pela afirmação da presença histórica dos afro-brasileiros no bairro da Liberdade, sempre invisibilizada. O debate que aqui realizamos reúne alguns dos principais protagonistas dessa história de mobilização e lutas. E eu queria apresentar então os participantes do debate. Aloysio Letra, compositor, morador de Guaianazes, zona leste de São Paulo, é fundador e integrante do Movimento Cultural das Periferias e compôs o samba Rua da Glória em 2016. Abílio Ferreira, escritor e jornalista, morador da Vila Prudente, zona sudeste de São Paulo, é integrante do Movimento de Literatura Negra Brasileira desde 1984. Como pesquisador do patrimônio cultural negro na cidade de São Paulo, passou a coordenar o movimento pela valorização e preservação do sítio arqueológico dos Aflitos em setembro de 2018. Gabriela de Matos, arquiteta, moradora da Barra Funda, zona oeste de São Paulo, é vice-presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil para o biênio 2020-2021. Em 2018, criou a plataforma Arquitetas Negras, que reforça e divulga o trabalho de mulheres negras na arquitetura e no design. Passou a integrar o Movimento dos Aflitos em 2020. E Elis Alves, empresária, moradora do Jabaquara, devota de Nossa Senhora dos Aflitos, é fundadora e integrante da União dos Amigos da Capela de Nossa Senhora dos Aflitos, a UNANCA, coletivo criado em junho de 2018. Para a gente começar o debate, eu queria colocar uma pergunta para vocês. Eu queria começar com o Aloysio Letra. A gente acabou de ouvir, então, um samba que você compôs, Rua da Glória. Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que foi o processo de criação do samba, o que te motivou a fazer. E aí eu queria estender a pergunta para todos vocês, para perguntar qual que é o significado da letra desse samba para cada um de vocês. Bem, Rua da Glória, primeiro, obrigado. Muito feliz de participar, agradecer o SESC a oportunidade também. É importante a gente discutir isso, né? Essa história ser cada vez mais contada. Rua da Glória surgiu Rua da Glória começou a surgir em 2014. Em 2014 eu fazia parte de uma coletiva aqui em São Paulo, que tem cerca de 22 anos, que é o coletivo Companhia de Artes do Baque Bolado. E, à época, a gente fez um trabalho que se chamava Pernambolados. E esse trabalho, ele era um trabalho com uma pesquisa musical afro-brasileira em cima de pernas de pau. E, a essa época, era um trabalho durante a Copa e a gente achou por bem que ia ser importante, no momento da Copa, chamar a atenção para os espaços de memória negra na cidade de São Paulo. Então, era um trabalho cênico-musical, no qual a gente visitava o Bexiga, o bairro da Liberdade, a Ladeira da Memória e outros espaços. E aí, nessa pesquisa para esse trabalho, eu soube da história do Chaguinhas e da história do Largo da Forca, através da dançarina e pesquisadora de artes do corpo, a Laura Arantes, que era do nosso elenco. A partir de então eu fiquei inquietado com essa história e o quanto eu sabia pouco da memória negra do centro da cidade de São Paulo, né? Eu moro na periferia, minha família, como tantas outras, passou por esse processo de expulsão dos centros das cidades. E aí eu comecei a pesquisar, então vim aqui na igreja, tive contato com um trabalho sobre a Igreja Santa Cruz dos Enforcados, do porquê da construção dela e a história dos Chaguinhas. E comecei a escrever o samba. Li algumas coisas e vi que o Cemitério dos Aflitos era nessa região, era um perímetro grande. Então fiquei
pesaroso de início, né? Revoltado, porque como que a gente não sabe disso? Como a gente não tem nenhum tipo de monumento em relação a isso? E comecei a partir do refrão. Para mim era importante, né? Essa ironia de estar enterrado na rua da glória. Da glória da presença negra, da história negra, da inteligência negra e todos os aspectos de positividade e de afirmação que a gente pode ter e que a gente quer ter nesse século. Dali eu fui convidado para uma coletiva de Perus, que era a coletiva Quilombos Urbanos Semeando em Concreto. Fui convidado pela Andréia e a partir daí, desse contato com essa coletiva, eu comecei a terminar os outros versos. E aí eu terminei em 2016, Rua da Glória. Ela entrou depois num processo de pesquisa de um espetáculo, à época que eu ainda era co-diretor da Companhia de Artes do Baque Bolado, e comecei a defender esse samba em rodas de composição de samba aqui em São Paulo. A primeira coisa que me chama a atenção em Rua da Glória é o fato de que esse narrador, né, é um narrador que se diz enterrado na Rua da Glória. E esse narrador pode ser o Chaguinhas, né, como pode ser qualquer uma daquelas pessoas que foram sepultadas aqui, como pode ser qualquer um de nós, né? É um eu, é um narrador, um eu coletivo, né? E outra coisa que também me chama a atenção é que existe uma ambiguidade em certos tratamentos de algumas expressões, como por exemplo, num certo momento em que a música diz São Paulo meu, esse não é mais um outro adeus. Esse São Paulo meu no masculino me chama a atenção, né? Porque ele não está se referindo à cidade, mas a um ser masculino que é São Paulo. Que masculino seria esse? Uma outra coisa também é quando ele se refere a Paulicéia Desvairada. Isso dá oferece para a música uma polissemia muito interessante, porque Paulicéia Desvairada é ao mesmo tempo o apelido da cidade dado pelo Mário de Andrade, né? Como também é o título de um livro. Paulicéia Desvairada me acordou, pode ser a leitura do livro que me acordou, o livro Paulicéia Desvairada me acordou, como a própria cidade, que é uma Paulicéia Desvairada, pode ter me acordado, né? Mas o rico dessa menção à Paulicéia Desvairada é que é um livro produzido pelo Mário de Andrade em 1922, no ano da Semana de Arte Moderna, em que ele tinha passado por um processo de um conflito familiar, né? E vejam, justamente por causa de uma obra do Victor Brecheret, né? Victor Brecheret tinha produzido uma cabeça de Cristo de tranças. E o Mário ganhou do Victor Brecheret aquela obra e levou para casa. E levou uma bronca da família, das tias lá, de uma senhora mais velha da família, onde já se viu Cristo de trança, né? O Mário tá louco e tal. E isso era tão sério na vida do Mário, né? Nós estamos falando aqui do Mário de Andrade, pesquisador, né? Uma bicha preta de São Paulo. Uma bicha preta com problemas de identidade, né? Só depois que ele faz aquelas viagens para o Norte e Nordeste é que ele começa a se descobrir não branco, né? Ele chega a escrever isso, que aquelas viagens, ele diz exatamente isso. Essas viagens bagunçaram o meu coreto, né? Desarranjaram, bagunçaram todo o europeu, todo arranjadinho que eu tinha dentro de mim, né? Mas no momento de Paulicéia Desvairada, ele ainda é esse cara em conflito e é esse pesquisador, é esse musicólogo, é um crítico de arte, é poeta, é um cara de múltiplos interesses, é o cara que funda o patrimônio histórico, né? Institucionaliza o patrimônio histórico, constrói o anteprojeto de criação
do Serviço do Patrimônio Histórico, depois IFAM, depois Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. É um cara extremamente importante, diretor do Departamento de Cultura de São Paulo, atual Secretaria Municipal de Cultura. É esse cara que produz Paulicéia Desvairada, né? E é um livro de poemas que, para aquela época, hoje ainda hoje é um livro que não é para qualquer leitor, né? É um livro é um livro de poemas que procura representar na própria linguagem toda a velocidade e a fragmentação que é uma grande cidade como São Paulo, que já vinha se mostrando uma grande cidade em 1922, né? Então essa expressão, Paulicéia Desvairada me acordou, é para mim o ponto detonador de uma grande reflexão que essa música desperta, né? Inclusive porque ele, em certo momento, o narrador faz um jogo entre momentos inglórios, né, dialogando com esse momento de glória, os momentos inglórios que um dia se quis esquecer, com lembrança de negros despertos que um dia ainda hão de rever, né? Esses negros despertos são, para mim, aqueles negros que construíram toda a história de resistência aqui no bairro da Liberdade. O pessoal da Frente Negra Brasileira, que tinha sede aqui perto, onde é hoje a Casa de Portugal, o pessoal do Paulistano da Glória, aqui na Rua da Glória, até porque o narrador desfila esse lamento, né? Na voz dos meus desfilo esse lamento que remete ao trabalho das escolas de samba. Então, é um momento de grande felicidade do Aloysio Letra ao produzir essa canção, né? E por isso que ela segue inspirando esse movimento pela preservação e valorização do sítio arqueológico dos Aflitos. A presença da música do Aloysio é um resgate não só histórico, mas é uma valorização do nosso santo popular, né? Se tornou um hino praticamente para a capela. Tanto que nós temos todo o primeiro sábado do mês, a gente realiza o terço dos Chaguinhas, e esse terço não acontece sem que se toque a música do Aloysio, né? Tem que ter a música do Aloysio. Que legal. Então se tornou mesmo um símbolo desse santo, dessa história que pouca gente em São Paulo conhece, mas que é uma história muito importante, né? Resgata tudo isso, todo esse sentimento que a gente tem em torno de Chaguinhas, por ter sido enforcado, né? Para os católicos, o ato do enforcamento dele, quando as cordas se rompem e ele deveria ter sido liberto, segundo as leis da época, e isso não acontece, eles já se entende que houve ali o primeiro milagre. E por isso essa tradição se mantém por 200 anos, né? Já vai agora em setembro completar 200 anos da morte de Chaguinhas, dia 20 de setembro, e ele nunca foi esquecido. Tanto que nós temos um escritor que diz que as velas nunca mais se apagaram, né? E não se apagam, se mantêm acesas na nossa igreja aqui, na Santa Cruz dos Enforcados, e se mantém vivo aqui também na Capela dos Aflitos, no velário. As velas nunca se apagam, não só em pedidos a Chaguinhas, mas também em agradecimentos, em louvores, não só a ele como às santas almas, né? A nossa capela é uma capela de cemitério, a gente nunca pode esquecer disso, é uma capela de cemitério, se mantém uma capela de cemitério, né? Tanto que a gente teve a felicidade, entre aspas, né? A felicidade de terem sido encontradas as ossadas que vêm a provar toda a história do lugar, mas infeliz por ser o cemitério que foi, né? Destinado às pessoas excluídas da sociedade, mas é um ponto que precisava ser trazido à tona, né? Então, eu acho que nem todo
breve desse primeiro milagre de Chaguinhas. Então, se pudesse explicar rapidamente, o que foi isso? Foi justamente esse ato. Chaguinhas era um soldado, né? Que participou de uma rebelião, foi condenado à pena de morte pela forca, devido a esse manifesto que ele fez, né, esse movimento todo que ele fez. Foi dado como o cabeça do movimento, apesar de não ter uma comprovação histórica desse fato, né? Para muitos, a história de Chaguinhas chegou a ser contada como uma... como fala? Uma lenda, né? Uma lenda, né? Mas há comprovação histórica de que Chaguinhas realmente existiu, porém tem essa distorção, né? Mas ele foi condenado à morte de forca. Essa revolta aconteceu em Santos. Nosso professor Abílio pode falar melhor sobre essa parte histórica, mas isso aconteceu em Santos e muitos foram penalizados em Santos mesmo, mas ele e Cotidiba foram trazidos para São Paulo para serem executados aqui. E isso aconteceu no Largo da Forca, né? Que é hoje onde é a Praça da Liberdade. E, segundo narram, ele foi sepultado aqui, no Cemitério dos Aflitos. E quando do enforcamento dele, houve 3 tentativas de executá-lo, porém as cordas se rompiam, né? Por fim, pediram um laço de couro e acabaram o enforcando com esse laço. Historicamente, se diz que quando isso acontecia, da corda se romper, pelas leis da época, a pessoa seria liberta, ela não deveria ser executada. Mas, por questões aí que a gente ainda pesquisa, isso não aconteceu, ele não foi liberto. E acredita-se que, pelo fato dele ser um inocente, porque ele estava ali só defendendo as causas humanas, né, os direitos humanos, ele não deveria ser executado de maneira nenhuma. Foi uma graça divina que ele estava recebendo ali, da corda se romper várias vezes, né? E ele deveria ter sido liberto, mas não foi. Então, por fim, ele acabou sendo, na última tentativa que usaram o laço, ele cai novamente, mas ainda vivo, e ele é executado. Uns dizem que a pauladas, outros dizem que a facadas. Ele é executado no chão. E a partir dali, as pessoas que ali estavam, que clamaram pela liberdade dele, passaram a acender velas para ele no local onde ele foi executado, que é ali a Praça da Liberdade, que deu a origem à Igreja dos Enforcados, mas também aqui na porta da Capela dos Aflitos, né? E essa tradição é a que se mantém até agora, de queimarem as velas por ele. Quando eu ouvi pela primeira vez a música, eu tive a impressão, que eu acho que é uma impressão comum, né? Eu cheguei a comentar com a Luísa, de que a música tinha sido escrita após o pessoal ter encontrado aqui as ossadas. E fiquei muito surpresa de saber que foi antes. E eu achei muito interessante isso, porque, no meu ponto de vista, traz um entendimento de que a história, ela é cíclica, né? Ela não é estática. Então, em algum momento, como as ossadas emergiram trazendo toda essa história que hoje de onde parte todas as ações do coletivo, da UNANCA e etc., para resgatar a memória aqui desse lugar, a própria estrutura da música do Aloysio também me traz essa alusão, porque toda vez que ele volta no refrão, traz essa sensação de que a coisa é cíclica, né? Que ela não é estática. Então, eu acho que ela é uma letra que ilustra muito bem toda
ação histórica que o movimento negro, que agora também nós estamos encabeçando aqui, de resgate dessa história aqui dos aflitos, da capela, enfim, desse perímetro todo aqui na Liberdade, né? Então eu fiquei muito feliz de ouvir a música, parabenizo o Aloysio, que eu acho que ela é uma boa ilustração de tudo que está acontecendo. Ela sintetiza muito bem assim, as ações que estão acontecendo agora, sabe? Agora não, já tem um tempo, mas que principalmente depois de 2018, né? Depois da demolição do prédio. Em relação às falas do Abílio e da Gabriela, o narrador da canção sou eu e é o Chaguinhas. A minha ideia era essa, a ideia inicial era essa, né? Do narrador de São Paulo ter de fato acordado Chaguinhas. Porque como Elis falou, essa história era vista como uma lenda. E para mim é como se a música, quando ela surge para mim em 2016 e das pesquisas, desse mergulho, que a música vem para falar que isso não é uma lenda. Uhum. A escolha do Mário de Andrade, de citar o Mário de Andrade, que à época eu estava fazendo uma pesquisa em relação ao Macunaíma do Mário de Andrade e comecei a me deparar com essa questão de que Mário de Andrade é uma bicha preta que é lida e estudada pela branquitude acadêmica como um totem da branquitude intelectual. E isso não era um fato. Tanto é que você vai ver Macunaíma, quando no Macunaíma se fala filho do medo da noite, algumas pessoas pretas, especialmente mulheres pretas e mulheres indígenas, reivindicam que essa escrita é uma denúncia contra o estupro. Então, para mim era importante falar da Pauliceia Desvairada para citar Mário de Andrade e para eu ter elementos que garantissem que, não só Mário de Andrade, ter elementos que garantissem que eu estivesse falando do samba também, porque Pauliceia foi também colocado na cultura do samba, especialmente do samba paulista, essa palavra é muito recorrente. Então, você falar da Pauliceia Desvairada, falar de Mário de Andrade, falar da corda, eu estou falando do enforcamento, mas também estou falando do carnaval, da corda dos cordões carnavalescos do samba paulista. Então, é uma miscelânea de coisas, né? A música ela não é direta. Como eu venho do audiovisual também e do teatro, eu quis garantir que tivessem esses símbolos, né? Essas coisas colocadas, assim. Só para contextualizar que o que vocês falaram faz muito sentido para mim, já fazia à época. Né? Pegando esse gancho, né? Porque o Aloysio compôs o samba em 2016, de forma profética. Eu queria saber de vocês por que esse samba é profético. O que aconteceu depois do samba que deu início à luta? Que nos leva a essa segunda questão, que a Elis pode falar muito melhor sobre a mobilização em torno da capela, né? Mas eu quero lembrar o seguinte, essa sensação de que a música foi composta depois dos acontecimentos de junho de 2018, que começa com a demolição do sobrado, o abalo da estrutura da capela, depois a mudança do nome da estação do metrô e da Praça da Liberdade, depois o achamento das ossadas. Essa sensação se deve ao fato de que houve esses acontecimentos mais recentes. Mas quando o Aloysio teve contato com essa história, ela já era uma história que inquietava os paulistanos e a militância, né? Ela já está, como a gente mencionou aqui, nós tínhamos a Frente Negra Brasileira aqui na Liberdade, tínhamos o Paulistano da Glória, que é uma das escolas de samba que não conseguiram resistir ao processo de avanço da especulação imobiliária de um lado e de outro lado a questão da modernização do próprio carnaval, né? Que essas escolas não conseguiram resistir a esse processo. Paulistano da Glória, Lava Pés, acho que é só o Vai-Vai que é a escola que resiste ainda na região central, né? E outra coisa que é um parêntese aqui, que eu acho que é importante abrir, desde muito tempo que o Beco dos Aflitos virou estacionamento, virou expedição de lojas, e as pessoas acham que esse é o novo uso definitivo que deve ser dado a esse lugar, né? Então, o rapaz da moto aí, por exemplo, acelerou a moto para mostrar que
que ele também é dono desse lugar. E acho que isso é legítimo, porque o que se introduz, o debate que se introduz agora com a questão do memorial, é de que, olha, há outros usos aqui, né, históricos que nós queremos ressaltar. Então nós vamos disputar esse espaço aqui com a moto, com a expedição das lojas, enfim. Né? É muito significativo isso que está acontecendo. E com a comemoração do centenário da independência, que depois acabou ganhando mais destaque a Semana de Arte Moderna, mas é importante dizer que o Chaguinhas é enforcado e participa dessa revolta por igualdade de tratamento entre militares brasileiros e portugueses, né? Em 1821, portanto um ano antes da independência, mas em setembro de 1821, a Guerra da Independência já estava em curso. Ela começa em agosto de 1821, né, com a expulsão de exércitos portugueses em Pernambuco. Ou seja, a história de Chaguinhas faz parte da história da independência. Ele é um personagem que ganhou devoção popular, mas o próprio enforcamento dele, a insistência em matá-lo, tem a ver com o domínio político das elites. Era preciso eliminar o Chaguinhas porque ele não podia servir de exemplo de contestação ao sistema, ao regime. Um preso político, né? Um preso político. Então ele é ao mesmo tempo um santo popular, por conta da maneira como tudo aconteceu, da devoção popular, e ao mesmo tempo é um preso político bastante real, um personagem histórico que ainda, com dificuldade inclusive de encontrar documentação, né? O que nos leva nos autoriza a acreditar que houve uma queima de arquivo sobre a existência do Chaguinhas. A própria Patrícia, né? A própria Patrícia Oliveira, em parte da pesquisa dela, tem documentação que ela encontrou no exterior, se não me engano, né? E que não encontrou aqui no Brasil. O Abílio falou muito rapidamente de dois processos, que é a mudança do nome da praça e a questão das ossadas. Eu queria que você contasse para quem não conhece essa história. Eu acho que a Elis pode falar sobre a criação da UNAM, porque é onde tudo começou, né? Nos anos 90, ela passou por um incêndio e tinha necessidade de um restauro, e esse restauro nunca aconteceu, né? A gente vê que iniciou-se um processo de recuperação do altar e tal, mas foi tudo abandonado. E nós questionávamos muito isso com os padres, né? Gente, precisa fazer alguma coisa, o cupim está comendo, por que está abandonado assim? E os anos se passando e nada acontecia, né? Por fim, surgiu a obra aqui ao lado da capela, em que eles tinham a expectativa de fazer apenas uma reforma e, de repente... Tinha o que aqui do lado? Aqui era um sobrado. Tinha um sobrado? Colado, totalmente colado na capela. Tanto que o sino, a torre, praticamente as janelas ali do sobrado davam na torre, né? Então a gente estava acompanhando todo esse processo aí de degradação. E começamos a pensar, a cobrar. Surgiu a obra, começou a coisa a ficar mais séria. A obra nesse sobrado? Nesse sobrado. Eles tinham autorização para fazer uma reforma, mas do nada a gente viu aquele prédio desaparecer e começar a edificação de um novo prédio. Eles demoliram? Demoliram totalmente o prédio, e começou a escavação. E um bate-estaca e tal, e a gente tinha uma pessoa aqui que era secretária aqui na capela, ela que nos mobilizou, né? Porque a gente cobrava do padre, mas o padre mandava a gente se dirigir à cúria. Então ela nos mobilizou, nos convidou para uma reunião, nós viemos, a gente não se conhecia, na verdade ninguém se conhecia. Eu fiz amizade com a secretária porque eu questionei para ela o que acontece que não anda, não se restaura a capela. Ela falou assim para mim, olha, a gente está precisando de fotos da capela. Você tem fotos? Eu falei, eu tenho 2 fotos da capela, de antes do incêndio.
Ah, traz para mim. Ela não acreditou que eu voltasse aqui com as fotos. E eu voltei. Falei, não, tá aqui, ó, as fotos que você queria tá aqui. E aí ela ficou com o meu contato e a gente foi, né, ela foi mobilizando pessoas em torno do restauro da capela e da situação que essa obra, o que a obra estava causando para a capela. O que ela estava causando? A gente tem uma imagem de Nossa Senhora das Dores, que é uma relíquia, e ao passo que batia a estaca, praticamente a santa pulava, né? Então aquilo começou a apavorar a gente, nós começamos a ficar realmente apavorados, porque se aquilo continuasse, começaram a aparecer mais rachaduras, o reboque da parede, da fachada começou a cair, que vocês podem ver que tem várias partes que já estão sem o reboco, né? Tudo isso a gente foi se apavorando e resolvemos, não, já que ninguém faz nada, vamos tomar uma medida, vamos partir para uma luta, reivindicando as pessoas responsáveis que seja tomada uma providência, né? Então nós fizemos nossa primeira reunião no dia 27 de junho de 2018, que foi o aniversário da capela, de 240 anos da capela. Na ocasião, 239, né? Perdão, 239 anos, 240 foi... 239 anos da capela e entregamos uma carta aberta, não só aos proprietários da capela, que a capela é de propriedade da Cúria Metropolitana, mas também para os órgãos competentes, né? Compresp, Condefat, Ministério Público e deputados, vereadores, quem a gente pôde chamar para essa luta, nós chamamos, né? Nós começamos apenas com 5 pessoas, o professor Silvio Santana, a nossa rainha do Congo, Maria da Graça, o Ivan Husky, que é um jornalista, eu e a secretária da capela, né? Começamos nós 5. E a partir daí não paramos mais, né? Tudo que foi possível ser feito, a gente fez. Que ano foi isso mesmo, que eu nem lembro? Foi 2018, né? 2018. 2018, foi em junho de 2018. E vocês escolheram conscientes de que era o aniversário da capela. Você sabe que praticamente a reunião foi uma coincidência? Uma coincidência. Foi uma coincidência, porque nem sequer se comemorava, né, o aniversário da capela. Isso foi uma coisa que nós introduzimos. Vamos comemorar, a partir de agora, nós vamos comemorar o aniversário da capela. Vamos nos reunir sempre nessa data para estar lembrando. Isso aí é uma coisa curiosa, que vale a pena chamar a atenção pelo seguinte. A carta aberta é assinada a data, dia 27 de junho de 2018. Mas não foi um acaso, se é que a gente pode chamar, porque agora começaram a acontecer uma série de coisas que não são acaso, né? Sim. Então, assim, a reunião aconteceu, a Eli está dizendo agora, eu não sabia que eles não tinham marcado para o aniversário, para marcar essa data de início do movimento. Mas o que aconteceu depois? Junho de 2018, eles lançam a carta aberta e criam a UNANCA, União dos Amigos da Capela dos Aflitos. Essa carta também serviu como denúncia da irregularidade da obra. Então, a subprefeitura embargou a obra, o DPH notificou o proprietário do prédio a contratar, né, obrigou o proprietário do prédio, além de multá-lo, a contratar uma empresa de arqueologia para fazer escavações sob a coordenação do DPH, Departamento de Patrimônio Histórico, e do IFAM, né? No mês seguinte, em julho, aconteceu a aprovação, a sanção da lei que acrescenta a palavra Japão ao nome Liberdade da praça. Então, como a praça é municipal, então uma lei municipal aprovada especialmente por 3 vereadores, e sancionada pelo então prefeito João Dória,
adicionou a palavra Japão ao nome da praça. Praça Liberdade Japão. E o governador Márcio França, por meio de um decreto estadual, acompanhou essa mudança e adicionou a palavra Japão ao nome da estação do metrô. Metrô Japão Liberdade. Seguindo a lógica de outras estações do metrô que sempre colocam o nome da homenagem antes do nome da localidade. Corinthians Itaquera, Palmeiras Barra Funda e assim por diante. Então ficou Praça Liberdade Japão e Estação do Metrô Japão Liberdade. Numa ação coordenada entre prefeito e governador. Né? Um ato legislativo sancionado pelo prefeito e um decreto executivo feito pelo governador. Aquilo repercutiu, porque um Nicei, né? Renato Igarashi, fez um desabafo no Facebook e viralizou. Então ele recebeu milhares de compartilhamentos e de curtidas, e aquilo chamou a atenção da imprensa, e aí detonou um processo que só vem crescendo. Né? Porque logo em seguida, em dezembro, as escavações confirmaram a existência do cemitério, né? Porque foram encontrados primeiro 7 ossadas e depois mais 2. Isso também chamou a atenção da imprensa. E outra coisa importante, o dono do sobrado aqui, que demoliu o sobrado, é chinês. E o empresário que liderou a mudança do nome da estação e da praça é japonês. A gente sabe que na história da liberdade existe as duas principais nacionalidades que ocupam esse território são japoneses e chineses. Parece que eles combinaram, né? Porque foi mais ou menos que simultâneo esses dois acontecimentos. Parece que é a mudança do nome da praça e demolição do prédio, né? Mas não. Então, a partir da reunião da UNANCA, detonou uma série de acontecimentos que não pararam mais, né? Então, em janeiro de 2020 aconteceu a sanção da lei 17.310, que cria o Memorial dos Aflitos, né? Despertando, né, a atenção da sociedade civil, da opinião pública, para esse... Então, os devotos, né, das almas aqui costumam dizer que as almas estão atuando em todo esse processo, porque é muita coincidência, né, acontecendo, muita coisa acontecendo nesse período curto aqui de 2 anos. E né? fora todos esses acontecimentos institucionais, é muito legal observar que de 2018 para cá, as movimentações autônomas e de coletivos negros em relação à pauta também vem aumentando. Né? Você tem o coletivo Cartografia Negra, inclusive tem aqui um cartaz da galera que está fazendo essa pauta, né? Que está fazendo caminhadas em relação aos espaços de memória. Quando a gente hoje caminha pela Praça João Mendes, a gente não sabe que lá foi o Largo da Forca, ou a Praça da Liberdade, lá foi o Pelourinho. Na Praça João Mendes, na Liberdade e Largo da Forca, mas graças ao trabalho de grupos como Cartografia Negra, o trabalho do Abílio Ferreira, agora a gente tem marcado nesses locais, aqui foi o Largo da Forca, aqui foi o Largo do Pelourinho, aqui foi o Cemitério dos Aflitos. Então eu acho que esse trabalho de afirmação, sim, né, que está sendo feito por esses coletivos agora. Eu queria aproveitar e fazer um gancho com a próxima pergunta, que o Abílio mencionou essa lei 17.310, que cria o Memorial dos Aflitos, né? E com essa lei surgiu uma demanda para um projeto arquitetônico e urbanístico para o local. Eu queria saber de vocês como é que a devoção religiosa, o ativismo urbano e a arte podem contribuir para isso? Posso começar? Bom, eu acho que a princípio, escutando toda a história que o Abílio trouxe, que todo mundo trouxe aqui, a gente vê uma vontade sempre de contar uma história única, né? E isso é o que faz esse apagamento da presença negra aqui na Liberdade, é isso que sobrepõe a história do Chaguinhas, esses locais que são importantes para a história da população negra. Então, assim, eu vejo a criação do Memorial dos Aflitos como, primeiro, uma iniciativa que nos permite trazer outras narrativas para esse lugar, sabe? Então, assim,
primeiro entendendo a importância desse lugar, demarcando ele com o memorial. O memorial ele tem essa potência, né, transformadora do espaço, né, porque ele virou um marco. E ao mesmo tempo, a ideia não é sobrepor como sempre foi feita, né? A história negra fica enterrada aqui debaixo desse asfalto. Aí vem a chinesa, a japonesa, aí demarca o território com o nome no metrô. Tudo isso é demarcação de território, né? Então, assim, a criação do Memorial dos Aflitos, eu acho que ela tem a importância de trazer um marco arquitetônico de volta para esse lugar, no século XXI. Então, assim, a gente tem a possibilidade, primeiro, de pensar essa narrativa, né, de trazer essa construção de narrativas coletivas para o espaço urbano. E segundo, a gente também tem a oportunidade, eu acho, de explorar a arquitetura produzida por pessoas negras no Brasil, que também é uma questão apagada historicamente e sistematicamente. Então, assim, agora a gente chega num patamar onde a gente pode discutir isso, sabe, em várias frentes diferentes, né? Mas, assim, partindo da nossa perspectiva de ocupação desse lugar, né? Assim, a gente não pode mais permitir essa clausura, né? Essa clausura da capela, ela reflete também a clausura do corpo negro na cidade, né? Então, esse fechamento. Esse fechamento, né? Assim, a capela foi... Eles só não conseguiram fechar tudo, porque senão tinha fechado tudo. Aqui, né? Ela tá presa aqui, ela tá sufocada. Então, exato. E aí a gente está falando de um sufocamento mais subjetivo, mas a gente está falando de um sufocamento concreto também, porque se a gente está aqui em cima de um cemitério e não tem nada dizendo que isso aqui era um cemitério, então a gente está tratando também da história sufocada, né? E a arquitetura sufocada, ela ilustra isso, né? Então eu acho que o memorial vem com essa possibilidade de abertura, de respiro para a população negra e para essa demarcação da história negra aqui na Liberdade. Eu vejo nesse sentido. Em linhas gerais, como é que seria esse memorial? Olha, eu acho que assim, a gente não tem condição ainda de definir uma estética ou, não sei, uma forma. Eu acho que ele primeiro, a gente tem que partir de um processo democrático, inclusive, de construção desse projeto, porque eu acho que toda essa caminhada até aqui, ela foi muito democrática e coletiva, né? Então, assim, eu não acho que pode ser um projeto único, pensado por uma pessoa. Ele tem que ser um projeto que tem que ter uma construção que envolve todos esses atores envolvidos na história desse lugar aqui, né? Então ele tem que partir desse princípio. A forma em si, eu não sei como que ela deveria ser, eu não posso falar assim, mas sabe? Há algumas ideias gerais, não é? Existem ideias gerais, né? Existem projetos sendo pensados já para esse memorial, que é muito importante porque a gente não parte do zero, né? A gente já parte de estudos de viabilidade técnica, a gente parte de estudos de acessos, de tudo isso. Então é muito importante, esses projetos têm que ser levados e serão levados em consideração, óbvio, né, Abílio? E bom, a Abílio pode falar melhor sobre esses projetos, né, Abílio? Eu acho que tem uma coisa que parte do próprio uso do território, né? Tem algumas coisas que são inescapáveis. Uhum. Por exemplo, o artigo 3º da Lei 17.310 determina que esse memorial vai ser construído no local onde forem encontradas as ossadas. Isso já é um dado importante. A demolição desse sobrado, esse terreno, ele tem frente para a Rua Galvão Bueno e fundos aqui para o Beco dos Aflitos. É um terreno de 400 metros quadrados, retangular, comprido, né? Portanto, ele, sem o sobrado aí, ele se transforma num acesso. Então, transforma esse espaço aqui num L, que liga a Rua Galvão Bueno, a Rua dos Estudantes, tendo a capela como cotovelo desse L. Aqui a gente está vendo a parte dos fundos, que seria do memorial, onde está esse tapume preto, né? Então aqui seriam os fundos, mas não fundo porque ele também tem essa ideia de conexão. Essa oxigenação, esse sufocamento que a Gabriela estava falando, que curiosamente nos remete a esse acontecimento de repercussão planetária que foi o assassinato do George Floyd por sufocamento, né?
que também nos conecta com essa pandemia que a gente vive, que é sobretudo uma pandemia que afeta a questão da respiração, dos pulmões, né? Esses acontecimentos e a proposta desse memorial, ela liberta do sufocamento não só a população negra, mas a própria sociedade brasileira, o bairro da Liberdade. O próprio bairro se vê sufocado, né? Com esse processo de urbanização que espremeu todo mundo, né? Que deixou muito pouco espaço, né? Então, oferece acesso da Rua Galvão Bueno, que é a principal rua comercial aqui da Liberdade, para a Rua dos Estudantes, né? Isso vira um bulevar, vira um lugar de convivência, E é muito legal, né? Poder pensar num lugar de convivência no qual pretas e pretos sejam bem-vindos. Sejam bem-vindas. Se sintam pertencentes, Se sintam né? pertencentes. Eu lembro que uma das coisas que quando eu comecei a escrever a canção, quando eu comecei a pesquisar a Liberdade, uma das coisas que eu tive acesso era uma entrevista do Salomão Salomão com Oswaldo Faustino. E o Oswaldo Faustino falava justamente isso, que o bairro da Liberdade, ele foi e é ainda, quem vier aqui à noite, fora de um contexto de pandemia, vai poder constatar isso, é uma área de convivência e de paquera, né, da negaiada. A negaiada vinha aqui nos anos 80 para namorar, assim. Eu vi esse vídeo e quando eu vejo uma possibilidade de a gente ter um memorial, abrir essa rua, ter obras negras, ter uma perspectiva negra numa criação de algo que seja da cidade, porque quase todas as coisas, a Gabriela pode falar melhor do que eu sobre isso, mas quase todas as coisas que são construídas nas cidades como marcos, partem de uma perspectiva eurocêntrica, partem de uma perspectiva que não contempla os povos originários e a negritude. Exato. Então ter essa possibilidade é muito massa. Sem contar, né, que essa área também, naquela mesma época, de 2018 para 2019, também foi tombada a rota Glória Lava Pés, né, que é conhecida como uma rota de tropeiros. Né? Então, se a gente resgata o percurso histórico dessa região, como local de passagem para o litoral, como local de passagem das tropas, né? Como também local de passagem dos negros e negras escravizados que eram libertados aqui pelo Antônio Bento, né? Que tinha seu quartel-general no porão da Igreja dos Remédios, no mesmo Largo São Gonçalo, e que mandava esses libertos, esses escravizados fugidos para o quilombo de Jabaquara, por meio dessa rota, né? E depois essa convivência dos anos 30 aqui, Frente Negra Brasileira, com a Frente Negra Brasileira, que foi uma organização tão importante na Liberdade, fundada em 31, né? E o Paulistano da Glória, fundado também nos anos 30 aqui na Rua da Glória, é fácil imaginar que esse perímetro aqui era um perímetro frequentado por uma população que dava uma dinâmica de uso a esse lugar muito diferente a que depois veio dar a imigração japonesa, que só vai acontecer nos anos 70 aqui nessa região, né? O primeiro bairro japonês na Liberdade era naquela região da Rua dos Estudantes, Conde de Sarzedas. Aí durante a Segunda Guerra houve uma evacuação dos japoneses lá daquela região, houve uma dispersão deles pela cidade. E aí os japoneses, imigrantes e descendentes só vieram retomar o bairro da Liberdade a partir de 53, com a fundação do prédio Niterói, que é o Cine Niterói, e em torno do Cine Niterói todo o comércio japonês começou a se formar, mas isso só em 53. Justamente na Rua Galvão Bueno, né? Aqui na Galvão Bueno, ou seja, antes disso não havia a presença dos imigrantes japoneses nesta região, mas lá na Conde de Sarzedas, na Rua dos Estudantes. O bairro da Liberdade já é um bairro de turismo internacional, né? Isso, a presença de um memorial aqui dos aflitos, uma capela restaurada que tem um atrativo religioso de um lado, católico, mas também de diversas outras devoções, religiões que visitam a capela, como um local de rota religiosa, de peregrinação religiosa, e ao mesmo tempo uma diversidade cultural no bairro da Liberdade que dialoga muito melhor com o mundo de hoje, o mundo multicultural,
do que o que está acontecendo, né? Então é preciso que os comerciantes da Liberdade, que os comerciantes japoneses, chineses e demais compreendam que a presença do memorial aqui atende ao interesse coletivo de todos, né? Em detrimento de um interesse individual, que é uma questão que está posta na nossa Constituição e no direito público, né? Então, valoriza o bairro da Liberdade, valoriza o comércio, gera emprego, sabe? Melhora a imagem do Brasil no exterior. Tem uma série de vantagens, né? Então, como a Gabriela falou, não se trata de sobrepor de novo, fazer a mesma coisa que fizeram com a gente, né? Não se trata aqui de brigar com japoneses, de brigar com chineses, mas já faz tempo que o Brasil precisa de um projeto de nação que contemple a diversidade cultural do seu povo, né? Ia ser lindo, né, cara? Porque a gente aqui, por exemplo, você falou de arte e da cultura, da presença da cultura, ia ser muito importante para a gente. A gente tem duas personalidades muito importantes pro samba, por exemplo, que frequentavam esse espaço, esse território. Tem a Madrinha Eunice, que foi uma das maiores matriarcas do samba, que fundou Lava Pés. Tem o Paulistano da Glória, no qual o Geraldo Filme, que é um dos maiores compositores de samba paulista, que também pisou por aqui. Por que não ter essas pessoas, né? Por que não ter fotos dessas pessoas? Por que não ter... São pessoas importantes para a cultura de São Paulo. A cultura é o cultivo de um território, cultivo de usos, né? De ocupação, de maneiras de ocupação. Então, se hoje o bairro da Liberdade tem um uso comercial de um lado e cultural pela cultura oriental de outro, o resgate dessa cultura anterior que já estava aqui enriquece ainda mais esse território, né? A gente só quer estar aqui também. Exatamente, junto. O DPH expressou uma vontade de que não fosse só o beco, capela e memorial, fosse beco, capela, memorial e o jardim japonês. Criar uma faixa verde que ligasse, né, o jardim japonês também, que é uma integração importante justamente dentro desse diálogo que vocês estão propondo aqui agora. Queria só colocar a posição na visão da UNANCA com relação ao memorial, de estar sempre apoiando, né, todo o movimento feito. O foco da UNANCA é o restauro da capela, mas nós estamos juntos nessa luta aí com o movimento do memorial. Mas para nós, um cemitério é um campo santo. E não deixou de ser, porque quando fizeram um loteamento, que venderam os terrenos, infelizmente não respeitaram os mortos, né? Não removeram essas ossadas, a gente sabe do achado aqui, mas quando foi construída a Estação Liberdade do metrô, foram encontradas outras ossadas que na época não se valorizou, não se teve o entendimento que hoje se tem, né? Isso tudo advém de todos esses movimentos que o Abílio citou. Então, esse respeito pelos mortos está em falta até hoje, né? A cidade tem essa dívida para com os mortos, eu não digo só a igreja, porque a igreja, quando fez a venda, quando foi a leilão esse lugar, foi determinado, conforme o Vanderlei dos Santos coloca na narrativa dele, ele se intitula como um pesquisador oficial da Cúria, que teria que ser respeitado os limites da capela, para o embelezamento da capela. Então, quando você olha o sufoco que ela está, você vê que não foi respeitado limite nenhum. Nenhum. Ela é um patrimônio histórico dos mais antigos da cidade, né? Então, isso seria uma fonte para o turismo muito grande, você ter uma capela restaurada, bonita, arrumada, lembrando sempre que é um local da espiritualidade, né? É uma capela que ela tem a sua vida,
né? Nós temos missas, nós temos terços, nós temos orações, temos velário, ela está ativa, é um patrimônio histórico vivo na cidade, né? Então tudo isso realmente nos faria muito bem, né? E o projeto em si, a UNANCA tem um interesse muito grande no desenvolvimento do memorial, para que esse respeito e essa reparação seja feita aos nossos mortos, né? E também nós temos a necessidade de que esse espaço do beco seja respeitado. Eu não consigo compreender como os órgãos públicos permitem isso. Se você tem um patrimônio histórico, deveria ter regras e leis que o protegessem de fato, não é só dizer, nós protegemos o patrimônio histórico, mas o que é que de fato você faz por ele? Porque não deveria acontecer isso que está acontecendo aqui agora, hoje, um domingo, né? Se você tivesse um evento religioso, as pessoas não têm paz. Não tem paz. Estacionamento, durante a semana é muito mais grave a questão de ruídos. Nós temos as portas de carga e descarga das lojas, são feitas aqui, empilhadeira, não sei, aquelas jacaré, eles usam vários instrumentos que fazem um barulho terrível. Isso agride, creio eu, que sou completamente leiga, até a parte estrutural de um bem tão antigo. Com certeza, né? Gera impacto na estrutura diretamente. Dentro desse diálogo que a gente busca, não só pelo lado das pessoas negras ou brancas ou orientais, ocidentais, a gente precisava de ter esse diálogo com a população, com os habitantes aqui, com os comerciantes da região, para que buscassem ter um olhar diferente com a capela, que esse olhar protegesse a capela. Não só pelo olhar religioso, mas pelo olhar de patrimônio, né? De um bem tão E como um tão exemplo, rico. inclusive, de discussão de qualquer local do mundo, né? Sim. Qualquer lugar do mundo essa discussão está presente. Né? O espaço público é conflito, ele pressupõe conflito, né? Mas existem as instâncias de mediação desses conflitos. Gostaria de agradecer então a todos aqui, agradecer ao Luísio, a Elis, a Gabriela, ao Abílio, agradecer ao João Leocin, que está apoiando a gravação, assim como o Paulo Pereira, o seu José Alves também, que está ajudando na produção. Agradecer mais uma vez ao Sesc, né? E, enfim, muito obrigado aí por assistir ao debate, né? E é isso. Então, obrigado a todos. Até mais. Estou enterrado na Rua da Glória. Lembre de mim se passar por aqui. Sou fato oculto da tua história, mas veja, ainda estou aqui. São Paulo meu. Essa vai para São Paulo, esse grande patriarca branco que precisa melhorar. Estou enterrado na Rua da Glória. Lembre de mim se passar por aqui. Sou